Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedores palmeirenses. Então, estamos aqui para mais uma análise do jogo do Palmeiras de hoje, Palmeiras e Bragantino. É o que nós chamamos o pós-jogo, e para dar a nossa opinião sobre o jogo de hoje. Então, vocês gostaram? O Palmeiras ganhou, resultado sempre importante. Eu achei que o primeiro tempo do Palmeiras foi o mesmo de ultimamente, foi um jogo fraco. Eu achei que tá certo o calor deles, mas não teve muita coisa, né, no primeiro tempo. Teve aquela falta do Zé Rafael, que ele cobrou bem, mas a bola passou perto, mas não entrou. Mas fora isso, né, nada mais aconteceu no primeiro tempo. Foi aquele jogo amarrado. Eu ainda acho que o Palmeiras, o Luxemburgo pode melhorar na escalação, mas aí veio o segundo tempo, não tivemos nenhuma alteração. E o que se viu foi o Bragantino melhor, né? Jogou melhor, fez o gol. E depois que fez o gol, né? O Palmeiras teve aquele lance que foi pênalti, né? Parece que esse VAR é incrível. Somente no Brasil, né? Que dois lances iguais, e pela regra, pela nova regra, né? Parece que eles colocam uma nova regra e ninguém, nem os comentaristas da televisão estão sabendo ainda. Pelo que foi dito, é que se o braço está aberto fora do corpo e a bola bate no braço, é pênalti. Não interessa se foi intencional ou não. Foi o que aconteceu com o Gustavo Gomes, com o Gustavo, foi com o Luan, né, no último jogo contra o Inter, e foi o que aconteceu hoje, né? Então era para ter sido pênalti ali. E não sei se o Palmeiras ficou abalado com o gol, caiu de produção e só não tomou o segundo gol por sorte. A defesa do Palmeiras, ainda acho que falam, então, o Palmeiras toma gol todos os jogos, então não preciso nem falar, né? Se a defesa, dizem que a defesa do Palmeiras é uma defesa sólida, eu não acho. Eu acho que é uma defesa que está falhando muito e deu chance pro Bragantino fazer o segundo. Eles não fizeram por falta mesmo de talento e categoria, mas parecia que sempre tinha um jogador deles aberto lá para receber a bola, ter oportunidade de chutar, tiveram várias, mas não concluíram bem. E aí o Palmeiras fez substituições e as substituições deram certo, né? Teve jogadores que entraram bem, como o Verón, né? Acabou se tornando para mim o melhor jogador da partida. E fomos lá e num contra-ataque conseguimos a virada. É um jogo importante para dar confiança e ver se o time volta a jogar melhor, mas ainda assim fica aquele pouco de desconfiança, mas a vitória é sempre bom para te dar ânimo e ficar mais otimista para o clássico, que será o jogo marcante, um jogo decisivo. Ali será o do jogo contra o Corinthians. Então, minhas críticas ficaram por isso, ainda acho que o Luxemburgo, eu não vou falar que é a falta do Luxemburgo, o nosso elenco não é, o nosso elenco é médio. Você fica, esperamos agora talvez com a volta do Verón, algum outro jogador assim, que precisa de algum jogador para dar aquela faísca, para dar um entusiasmo, um jogador veloz, né? Estávamos muito dependentes do Rony, mas o Rony não conseguiu em todo esse jogo fazer o que o Verón fez, né? Em 20 minutos. Então, mas eu acho que ainda eu gostaria de ver um jeito de colocar, se desse para colocar um de cada lado e o, revezando com o Wesley também. Nós precisamos disso, de jogadores rápido, veloz, driblador, se possível dos dois lados. Ah, as notas, não damos notas, só falamos se o jogador. Por que não damos nota? Porque você fala uma nota 6, o que é uma nota 6? Para uns caras, uma nota 6 vale isso, para outro vale outra coisa, é muito assim relativo. Então, aqui nesse canal, o que nós falamos é se o jogador correspondeu, foi bem hoje ou não. Então, vamos começar o Everton, foi bem, como no último jogo, então, o segundo jogo que o Everton não teve culpa no gol, a bola bateu no Gustavo Gomes, desviou e cobriu ele.
Então o Everton correspondeu, teve uma boa partida, fez boas defesas quando foi exigidos. Então, não além de correspondeu, ele foi também além. Então merece ficar no elenco. O Mike, partida bem, de novo, não sei, o Mike para mim, na defesa ele é eficiente, mas no ataque é completamente nulo. Para mim, um jogador desse tipo, reserva tudo bem, mas não é um jogador que deva ficar no elenco. Assim que o Marcos Rocha esteja bem, deve voltar, porque não faz lateral para mim, tem que saber dar assistência e saber jogar bem. E o Mike, para mim, é o segundo jogo já que ele não corresponde. Então, o mais possível que puder, pode voltar para o banco. Gustavo Gomes foi bem. Eu acho que ele é um jogador bem regular hoje. Não foi tão bem como no último jogo, mas é um bom jogador. Correspondeu. Deve permanecer no elenco. O Vitor Hugo foi bem também. Deu uma falha só que ele cometeu, mas teve sorte de corrigir. Foi corrigido no lance, mas ele correspondeu. Mas eu acho que ainda a dupla deve ser o Luan e o Gustavo Gomes. Não acho que o Felipe Melo deva voltar a entrar. Se o Luxemburgo fazer isso, será um outro erro. Eu acho que o Luan deve voltar. Então o Vitor Hugo correspondeu, mas deve ficar no banco no próximo jogo. O Vinha foi fraco na marcação, hein? Tomou vários dribles fáceis do Arthur, né? E o Arthur, para dizer a verdade, o Arthur é um jogador que seria muito útil no Palmeiras, né? Ainda muito melhor que o Rony. Quer dizer, vender o Arthur por 24 milhões e comprar metade do passe do Rony por parece que foi 30, né? 30 milhões, 30 e poucos milhões. Uma das palmeiradas, né? Que as pessoas gostam de falar, uma das palmeiradas por aí, uma burrada por enquanto. Mas o Vinha, para mim, olha, não, para mim ele não correspondeu, nem deixou a desejar. Então, para mim, ficou neutro nesse jogo. Fez alguns lances bons, fez, mas também levou uns dribles bem fáceis e comprometeu lá atrás. Até no gol ele chegou a tirar a bola parcialmente, mas talvez tivesse dado uma bica naquela bola, o Palmeiras não teria levado o gol. Então fica um alerta aí para o Vinha, mas vamos dar, porque né, já sabemos quem é o substituto, então, mas ele vai, espero que ele melhore. Foi uma partida bem assim, apagada, né? Não teve muito destaque não pro Vinha nesse jogo. O Patrick de Paula foi bem enquanto esteve, é um jogador que dá raça, que é um jogador que geralmente quando precisa fazer a intercepção, ele está lá para fazer umas intercepções muito importantes que neutralizam o ataque adversário. Então, o Patrick de Paula parece que se machucou o braço, espero que não seja nada e que esteja pronto para jogar, porque seria uma baixa. Correspondeu, deve ficar no elenco. Deixa eu ver aqui. O Gabriel Menino hoje foi bem, mas foi um dos melhores do jogo, porque deu uma assistência, coisa que é rara no Palmeiras hoje em dia. Então ele foi bem, mas ele foi bem depois que foi para a lateral do campo. Ele jogando naquela posição lá, do lado direito, não está bem. Não colocaria ele naquela posição, não. Eu acho que naquela posição ele é bem nulo, bem. Não, no último jogo achei que não correspondeu jogando lá, e hoje, se tivesse continuado naquela posição, eu ia falar que não, mas na direita deu uma senhora assistência, então hoje correspondeu. Fica um alerta aí, talvez ele deva voltar mesmo para o meio de campo ou na lateral direita, porque foi bem. Eu acho que ele fez o que o Mike não conseguiu fazer o jogo inteiro, né? Então, para mim, dá uma olhada nisso enquanto que o, o Marcos Rocha está machucado, pode ser uma opção por ali. Eu já faria isso para o próximo jogo.
O Lucas Lima não correspondeu. Lucas Lima, acho que nem poria ele nesse jogo, né? É um jogo de manhã, super quente, o cara já é cansado, já está cansado nos jogos, ainda coloca ele de manhã assim, tentou tal, viu que ele tentou correr, mas não correspondeu. Para mim é um jogador que já é a segunda, né, partida sem corresponder. Pela regra aqui do canal, se você ficar 3 jogos sem corresponder, é para ir para o banco. Então já está um alerta para ele também. É o segundo jogo, o último jogo não correspondeu, hoje também não. Já fica um alerta para ele e para ele, e aí já sabe, no caso Lima a gente fica naquela, né? Vamos, vamos dar mais uma chance para ele contra o Corinthians. O Zé Rafael estava jogando bem, mais como na defesa, né? Ele fez boas intercepções e tudo, não correspondeu muito no ataque, né? Não chegou a fazer muita. Aquela falta que ele cobrou, né? Ele cobrou a falta no primeiro tempo, mas para mim não correspondeu hoje. Não correspondeu, então já é o segundo jogo também do Zé Rafael que não corresponde. Então tá o alerta para ele também. Aí, deixa eu ver o Luiz, Luiz Adriano. Luiz Adriano hoje perdido, né? Ele fica um pouco de. Dá um pouco de desperdício, porque ele é um bom jogador, sabe fazer bem o pivô, ele sabe dar bem passe, mas não. O problema dele é que ele nunca está na área também, né? Não sei. Mas é um jogador que deve continuar no time, apesar de hoje não ter correspondido. Mas eu vou colocar ele neutro também, porque pelo esforço, pelo que ele tem feito, então é um jogador que eu vou colocar ele hoje neutro. Aqui geralmente nós estamos falando isso, fica no time, ou fica no elenco ou tira, né? Desse jeito. Aqui ele fica como neutro na partida de hoje. Deixa eu ver, quem mais? Wesley. Wesley, ele acordou mais o torcedor, né? Porque ele, pelo menos, pega a bola, tenta fazer algo, driblou várias vezes. E o problema é que, para mim, eu quero um jogador que seja mais objetivo. Eu quero um jogador que drible, mas drible em direção do gol, né? Não muito para trás ou ali. E que faça jogadas mais assim agudas, né? Ele tem que chegar, levar a bola, driblar, dar assistência. Ele deu um chute fraquinho no gol, mas deu um chute. Então, por ter entrado e tudo, ele correspondeu, mas correspondeu assim bem na marca, né, da risca. Não precisa melhorar também, né? A torcida toda está pedindo ele. Eu acho que também eu pedi tudo, mas precisa ser mais objetivo, né? Precisa chegar ao ponto de dar uma boa assistência. Acho que ele deu ele chegou a dar um passe bom, mas tem que produzir mais. Os dribles deles tem que ser mais objetivo, mais ao caminho do gol e também chute no gol tem que ser aprimorar, né? Chute, não chutar em cima do goleiro e fraco, né? Tem que melhorar nesse aspecto, porque é o Palmeiras, né? Precisamos de jogadores que desenvolvem mais, não só não podemos comparar tudo com o Rony, né? Porque o Rony não estava fazendo nem isso, mas tudo bem, mas para jogar no Palmeiras tem que produzir mais. Mas fica para ele um correspondeu hoje, porque melhorou naquela parte do campo. E o Bruno Henrique não entrou tão mal dessa vez, não. Ele participou, né, do primeiro gol. Então, o Bruno Henrique também hoje correspondeu em cima da marca também. Fez aquela, pode também, se quiser entrar no time, vai ter que começar a produzir muito mais. O Verão foi o melhor em campo. Pronto, foi o jogador que fez o gol, né? Que não interessa um jogo desse ter feito o gol, já quase daria para ele o cargo de melhor em campo, né? Mas aí ele também não só fez o gol, fez aquela jogada muito bonita que ele ganhou na corrida e deu uma assistência perfeita para o William. Outra coisa que o Rony não tinha feito, né? Se você não faz o gol, você dá uma assistência, é o mesmo que o gol para mim. Valeu
respondeu, ele fez tudo aquilo Então, para mim, ele foi o destacado, o melhor jogador do Palmeiras, vindo da base, o Verón, hoje, né? Então, para mim, o melhor em campo correspondeu acima do que foi esperado dele hoje. O William, né, tá mal, né? Mas hoje fez um gol, então espero que a Urucubaca vá embora e ele consiga superar, né? Um lance antes ele chegou atrasado, eu falei, a bola ainda bateu na mão dele, quer dizer, estava tudo atrapalhado e estava precisando talvez disso, de um cara falar, ó, faz aí, faz o gol, vê se tira seu azar aí e entra numa fase melhor. E foi o que o Verón fez para ele, né? Ele tem que ir lá dar um grande abraço nele mesmo, porque o Verón fez tudo aquilo lá então esperamos que o William, porque até agora né, tá devendo. Então hoje o William recebeu correspondeu o que merecia, então deve entrar novamente. Quem mais? Danilo, o novo cara. Poxa, gostei dele, sim. Jogou com personalidade, né? Provocou a expulsão daquele cara lá, aquele idiota, daquele Morato, que já estava. Tem uns jogadores que. Esse Morato, né? Aquele jogador do Internacional, Matheus, não sei o quê. Tem jogador que são tão. Não sei se são corintianos, são que joga contra o Palmeiras com raiva, joga. Foi lá dar agrediu o cara sem bola ainda. O VAR nessa ajudou, né? Depois de ter nos tirado aquele pênalti, né? O senhor VAR, mas ainda bem, né? Que eu vi isso também. Eu falei, pô, será que eu vi isso ao vivo? Eu falei, pô, o cara deu sem bola no cara. E o VAR foi lá e expulsou o cara, então. E o Danilo jogou bem, correspondeu. Gostei do rapaz. Entrou com personalidade. Não conhecia o futebol dele, nada, mas achei muito bom. E o Rafael Veiga, eu não sou fã do futebol do Rafael Veiga, como muitos dos palmeirenses, mas eu tenho que reconhecer que entrou bem. Ele deu aquele lindo passe para o Verón, que é o trabalho dele. Se ele fizer uma, duas vezes numa partida, 3 vezes, tem que fazer mais, mas hoje ele entrou com não sei quantos minutos, talvez 15 minutos, ele fez muito mais que o senhor Lucas Lima fez nos últimos sei quantos minutos. Ele foi lá, viu o Verón entrando, deu um lindo passe e participou bastante no gol da virada. Então, hoje o senhor Rafael Veiga correspondeu. Esperamos que continue assim. Deve ter outra chance no próximo jogo, sim. Só acho que minha escalação do Palmeiras, para mim, eu entraria no próximo jogo, eu entraria com o Luan, né? Com o Gabriel Menino na lateral direita, essa seria a minha escalação. Então seria o Everton, o Gabriel Menino de lateral, se o Marcos Rocha não estiver pronto ainda, Luan, o Gustavo Gomes e o Vinha. Já no meio de campo eu entraria com o Patrick de Paula, já que o Gabriel Menino não pode entrar ali. Não sei se o Felipe Melo. Se o Felipe Melo voltar, para mim, o Felipe Melo tem que ou fazer a parte do Gabriel Menino lá na frente, ou entrar no meio de campo com o Patrick de Paula. Então, se não, eu colocaria. O meio de campo manteria a mesma coisa que eles disseram, mas eu não. Em vez do Gabriel Menino jogando como ponta, eu colocaria de um lado, eu colocaria para começar o Wesley e do outro lado o Verón. Dois caras rápidos e dois caras que são dribladores e que iriam perturbar a defesa. E acho que o Palmeiras precisa disso. Não esses caras lentos, caras que são volantes ou meio amador jogando pelo lado. Eu tentaria isso com o Luiz Adriano pelo meio, e se desse, né, para entrar o William para ajudar ele, faria a escalação dessa maneira.
Então, acho que esses 3 pontos podem ajudar o Palmeiras, talvez, a embalar, né? E esperamos que. Vamos esperar, vamos ver o jogo do Corinthians, né? Porque o Corinthians vai ser um jogo que vai fazer o marco, porque se perder já vai entrar em crise e essas coisas. Então, mas aí vai ser. Vamos ver como esses rapazes vão jogar. Eu já faria dessa maneira. Eu já entraria com o Gabriel Menino na lateral e já entraria com. Tirava o Gabriel lá, botava ele de lateral direito, e no lugar do Gabriel, a menina, eu colocaria o Verón, né, o Verón e o Wesley, um de cada lado. Ou até o Rony, se o. Mas eu preciso, esses 3 caras precisam, que deixa o time muito mais ofensivo e deixa mais possibilidade de abrir a defesa adversária do que ficar jogando aquele monte de jogadores, volante e meia. Está na hora de deixar de um lado, de cada lado, um jogador veloz, como esses que foram citados. Até acho que, né, tira aquele apelido, né, do Palmeiras jogar, né, ser um time sonolento. Então, parabéns por hoje e pelos 3 pontos conquistados. O sinal de alerta ainda está ligado, tem que melhorar, mas vamos ver, vamos esperar agora, vamos entrar com, com otimismo contra os Gambá na semana que vem. Um abraço a todos.